A igreja dos outros é a bênção, né? Uma vez, irmãos, uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor João, tem uma igreja ali do lado ali, que 6 horas da manhã tem um culto de oração. Olha, pastor, esse culto é uma bênção. Olha, vamos fazer aqui, pastor, vamos fazer aqui. Eu falei: amém, irmão, vamos fazer. 6 horas da manhã? 6 horas da manhã. Eu falei: tá bom, vamos fazer o seguinte, a irmã vai dirigir o culto de oração, tá? Ah, não, pastor, eu não posso, porque eu tenho que fazer o café, fazer o almoço. Eu falei: você quer que eu coloque o culto de oração às 6 horas da manhã para eu vir para cá orar e você vai ficar em casa? Mas o culto de oração do outro lá era uma bênção, né? Mas ela mesmo não ia. Mas ela mesmo não iria se eu fizesse culto de 6 horas da manhã de oração na igreja, né? É isso aí. Então, precisamos entender isso. Se a pessoa, irmãos, não tem o que falar, ou se tem para falar mal, fica quieto. Fica calado. Se não puder falar bem, fica quieto. Amém? Eu tenho certeza que a igreja tem muitos pontos positivos. Tem outras igrejas que tem certeza que tem muitos pontos positivos lá. Os pontos positivos, tenho certeza, eles superam os pontos negativos. É verdade ou não é? Verdade, irmãos. E estou dizendo, a minha igreja é uma bênção. Irmãos, como uma pessoa quer que a família dela aceita Jesus, chega em casa, e aquele pastor, e aqueles irmãos, começa a falar mal de todo mundo. A igreja, o ímpio lá do lado fala assim: pô, peraí, cara, como é que você mesmo da igreja dessa? A pessoa chega aqui em casa, essa igreja, né, nunca vai vir, nunca vai aceitar Jesus, irmão, por causa da própria pessoa. Está orando há 30 anos para o marido aceitar Jesus, mas quando chega em casa, fala de todo mundo, conta os pontos negativos todos da igreja. O camarada lá vai, a mulher lá não vai aceitar Jesus, né? Então, temos que fazer o quê? Divulgar, falar bem da nossa igreja, falar bem da tua denominação. Olha, a minha igreja é uma bênção, tem uma irmã lá que é uma bênção, tem uns irmãozinhos lá que são bênçãos, aquele pastor é uma bênção, aqueles professores de escola dominical dão uma bênção. Olha, a minha escola dominical é abençoada, né? Temos uma lição aí, lições abençoadas. Vai falando assim, vai divulgando assim, daqui a pouco Deus, né? Me lembro do seminário que tinha um moço, toda segunda-feira ele chegava na sala e falava assim: rapaz, culto na minha igreja onde foi uma bênção, a igreja estava lotada, olha, Jesus fez uma obra tremenda na minha igreja. Aquilo começou a chamar a atenção da gente, irmão. Toda segunda-feira, uma vez eu falei assim: rapaz, que igreja é essa tua? Acontece todo esse negócio. Rapaz, minha igreja lotada, todo domingo tá. Eu falei: você quer conhecer? Eu falei: quero. Chamou minha atenção, fui lá conhecer a igreja. Cheguei lá, irmãos, tinha umas 5 velhinhas e tinha um pastor com quase 80 anos. Uma igrejinha, devia caber umas 10 pessoas na igreja. Eu falei: mas irmão, ele falou assim: essa é a igreja que eu estou projetando aqui na minha cabeça, porque a Bíblia diz que aquilo que nós pensamos, nós seremos. Nós somos aquilo que nós declaramos. Se eu declaro que eu sou um derrotado, vencido, eu vou ser um derrotado, vencido. Mas se eu declarar que eu sou um vitorioso, que eu sou um abençoado, que a minha igreja é abençoada, que a minha igreja é uma igreja vitoriosa, assim será. Deus vai ligar lá no céu. Amém? Então, irmãos, os pontos negativos, aquele irmão chato, aquele diácono chato, aquelas situações chatas, deixa para lá que os fofoqueiros cuidam dela. Os mexeriqueiros vão cuidar delas com certeza. E vamos então exaltar as coisas positivas. Amém? Vamos ensinar isso? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, para terminar. E de Jesus. Isso aqui também. Falo isso, pai. Falo isso. Falo. Vou falar. Não cobiçarás as funções ou dons do teu próximo. Não cobiçarás as funções, os cargos, os dons do teu próximo.
irmãos, uma igreja estruturada faz isso. E faço melhor do que aquele pastor ali. E se eu fosse superintendente, eu faria melhor. E se eu fosse professor daquela classe, é porque eu não sou professor. Se eu fosse, aí fica assim, irmãos, entendeu? Fica, né, fazendo essas coisas e isso contamina, irmãos, a igreja. Contamina a igreja. Mas o que a igreja sólida faz? Louva a Deus pelo ministério daquela pessoa. A pessoa está sendo abençoada. Está ali, é o professor da escola musical, é a superintendente, é o diácono que está uma bênção, é o presbítero abençoado. Poxa, olha que bênção. Esse presbítero é uma bênção, esse diácono é uma bênção, essa escola dominical é abençoadora. Que bom que os professores estão sendo usados por Deus. Esse é o espírito para Deus abençoar. Esse é o espírito para Deus atuar. Entendeu? Então, esses são os 10 mandamentos de uma igreja sólida, de uma igreja abençoada. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos, continuar aqui para terminar, irmãos. Eu quero trazer uma palavra, irmãos, específica para os mestres. Pegou uma coisa para fazer na igreja, irmãos? Pega para fazer. Faça da melhor maneira possível. Dê o seu melhor. Amém? Estou indo comigo, dê o meu melhor. Irmãos, a Bíblia diz assim: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48:10. Então pegou para fazer, faça do melhor jeito, irmãos. Faça da melhor maneira, não faça de qualquer jeito. Por exemplo, ó, chega atrasado, aí chega naquela coisa do atropelo e quer, entendeu? Chega mais cedo, seja o último a sair, você não está na frente, não está fazendo, então tem que fazer da melhor maneira possível. O pastor me colocou lá para ser o professor das crianças. Eu vou ser o melhor professor de crianças. Uma vez, o pastor, eu era jovem, devia ter meus 19 a 20 anos. Pastor João, eu estou sem porteiro aí, você pode ser o porteiro? Eu falei, posso sim. Então você vai abrir a igreja, fechar a igreja e vai receber as pessoas. Eu falei, beleza. Irmãos, ficava lá, comprei um terno na Impecável Maria Mansa. Tem aquele terno. Meu irmão, olha, eu nunca entrou tanto bêbado na igreja quando entrou naquele tempo, irmão, porque eu era porteiro. Nunca não apareceu tanto bêbado. E tinha um jovem amigo meu lá e falava assim: rapaz, se fosse eu, pegava esse bêbado, botava ele para fora da mão, pernada esse bêbado, entrava no bêbado, ficava perturbando, né? Querendo entrar, eu ele estava, levava para um canto, orava. Irmãos, olha, vocês acreditam, irmãos, que até Jesus as pessoas aceitavam na porta? Antes mesmo de entrar, eu já chegava, dava uma palavra, já ficava com o folhetinho na mão, dava um folheto. E se percebesse que a pessoa estava com um problema, já levava para um cantinho, já sentava ali, já trazia uma palavra. Irmão, foi um tempo maravilhoso. Eu fiquei 6 meses como porteiro, irmão. Foi um tempo maravilhoso. Eu me lembro que tinha na porta, a porta principal da igreja estava caindo aos pedaços. Porta velha, irmãos. Eu falei, pastor, vamos trocar essa porta, bota uma porta bonita aí. Aí demos um jeito, fizemos uma campanha lá, botamos uma porta de madeira, de lei, uma porta mais larga, alargamos a porta, botei um tapete bonito na frente assim, seja bem-vindo. Irmãos, vocês acreditam, irmãos, que começaram a cobiçar meu carro? E tinha um velhinho na igreja, mas eu tinha que ser o porteiro, o pastor nunca me colocou na portaria, e colocou esse menino aí na porta. E o velhinho começou a mexer comigo. Eu sou perseguido na igreja, irmão. Tipo assim, tipo o irmão mandou, assim, faz igual ele. Assim. Ele ficou, eu tinha que ser o porteiro. Eu ainda vou ser o porteiro dessa igreja. Mas, irmãos, nunca faça a obra do Senhor de qualquer jeito. Segundo ponto, procure conhecer a realidade da igreja e das ovelhas. Para você ensinar, tem que saber a realidade da igreja. Como é que é essa igreja? Ela é de elite, uma igreja elitizada.
a uma igreja mais... Porque se for uma igreja elitizada, você não vai poder dar um estudo, irmãos, de palavras difíceis. Usar aquelas palavras, né? Difíceis, que nem eu vou entender. Então, o linguajar tem que ser o quê? De acordo. Você está fazendo um culto, por exemplo, para adolescentes. Qual é a linguagem? Linguagem de adolescentes. Está fazendo um culto para índio. Qual é a linguagem? Linguagem indígena. Então, cada culto tem uma maneira de você, né? De você agir, conhecer a realidade. Qual é a realidade dessa igreja? A realidade é essa. Por exemplo, a gente vai dar uma palestra. A gente sabe que muitas igrejas tem pessoas que não sabem escrever. Pastor João, é verdade, mas já aconteceu isso aqui. Eu dar seminário aqui e dizer, irmão, dia tal é a prova. Ó, subiu todo mundo. Não foi, irmão Sônia? Porque muita gente não sabia escrever. Nesse seminário aqui, irmão, muitas pessoas perguntaram, pastor João, vai ter que escrever? Eu falei, não vai ter que escrever, não, é só falar mesmo. Porque eu já estava preocupado, porque não sabia escrever. Então tem que conhecer a realidade da turma lá na escola musical, conhecer a realidade. Essa turminha que eu estou aqui, como é que eles são? Eles sabem ler? Aí todo mundo com a Bíblia aí, vamos ler todo mundo aí. Aí fica aquele irmão constrangido porque eles não sabem ler, meu Deus do céu. O pleno Rio de Janeiro, irmão. Tem gente que não sabe ler. Amém, igreja? Terceiro ponto. Procure conhecer o pensamento doutrinário de sua igreja. Isso é muito importante, irmãos. Fizeram uma pergunta aqui. Nós somos calvinistas ou arminianistas? Aí os irmãos perguntaram, pastor, o que é isso? Eu sou flamenguista. O que nós somos? É até uma boa pergunta que eu quero fazer. O que nós somos? Arminianos ou calvinos? Ou calvinistas? Um diz assim, olha, uma vez salvo, salvo para sempre. E o outro diz assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Calvino diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Você está salvo, não perde mais. Armínio diz assim, tome cuidado, guarda o que você tem, você pode perder a salvação. O que nós somos? Armínio ou Calvino? Somos arminianistas. Isso é um ponto doutrinário importante, irmão, na igreja. Um ponto doutrinário que nós, como professores, temos que conhecer qual é a veia doutrinária da nossa igreja. Nós somos o quê? Nós somos uma igreja, daquela fanatismo, tem que usar roupão, não pode ver televisão. É essa igreja que nós somos? As irmãs não podem cortar cabelo, não podem usar pintura. É essa doutrina que nós temos? Na verdade, não é doutrina, é costumes. É isso? Não. Nós somos mais equilibrados, né? Buscamos mais um equilíbrio de costume dentro da nossa igreja. Mas tem pontos doutrinários. O que nós somos? Pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas? Vamos falar amanhã sobre isso. O que nós acreditamos? Que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação ou ela vai ser arrebatada depois da grande tribulação? Calma, espere um pelo outro, não fale todo mundo junto. Falou antes? A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Com certeza? Vocês têm certeza disso? Vocês têm certeza disso? Eu também tenho, é isso mesmo. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação. Só que tem gente falando por aí que a igreja vai passar pela grande tribulação. É um ponto doutrinário, irmãos. É um ponto doutrinário. Não, com certeza, mas a igreja não passará pela grande tribulação. Outro exemplo, quando o crente morre, ele fica consciente ou ele fica inconsciente? Hein, igreja? Hein? Consciente? 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 Consciente?
Mas tem uma doutrina por aí dizendo que não, que quando a pessoa morre, o crente morre, ele dorme. Ele não vai acordar lá no arrebatamento da igreja. É uma doutrinária. Outro doutrinário, a extinção da alma. O que nós cremos? A alma morre. A alma morre. A alma se extingue. A alma é eterna. A alma não é eterna. Quando nós morremos, nós não somos eternos. E o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus que o deu. Mas tem gente pregando por aí como ponto doutrinário que a alma vai se extinguir como uma vela. E tem muita gente que pensa nas igrejas, irmãos. Não, mas morreu, meu irmão, você fica com estado consciente, né? Não viu lá, não vê o rico lá, olhou lá para cima, pai Abraão, eu morri, olha, estou aqui, manda que Lázaro vem aqui, consciente, né? Mas, irmão, nós temos que conhecer esses pontos doutrinários para poder o quê? Ensinar, poder passar. E são muitas outras coisas que a gente podia estar falando aqui por demais. Mas eu quero correr. E para terminar, invista em você. Invista em você. Investir em mim como? Invista no teu conhecimento. Invista em informação. Invista em conhecimento. Olha, o maior investimento que você pode fazer não é em casa, não é em carro, não é em bens materiais, mas é em você, em se informar. Hoje, irmãos, quem conhece mais, quem sabe mais, supera mais, suplanta mais. Tem que conhecer, tem que se informar. E hoje as informações são caras. As informações são caras, né? O pastor ligou para mim. Eu trabalho na sede da minha denominação e eu faço consultoria jurídica dos pastores da minha denominação. Então, quando tem algum problema em alguma igreja, o pastor liga para mim e fala: pastor, age dessa forma, assim, 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 faz isso, faz isso. Aí ligou um pastor de uma outra denominação. Pastor João, o senhor mesmo, hoje eu queria saber uma situação que está acontecendo na minha igreja, o que eu faço? Eu falei, eu nem sabia que ele era de uma outra denominação. Aí eu expliquei para ele: você faz assim, age assim. Aí quando eu terminei de falar, ele disse assim: doutor, quanto foi a sua consulta? Dá o número da sua conta aí para eu depositar. Eu falei: não, você é de que igreja? Pensando que ele fosse da Uerliana, né? Aí ele disse: não, eu sou da denominação tal aqui de Petrópolis. Eu falei: não, amigo, não vou cobrar nada de você por isso não. E ele falou um valor, não, porque o advogado cobra X por uma consulta jurídica. E um valor assim altíssimo, tipo assim, 500, 600 reais por uma consulta jurídica. Mas por quê? A informação custa caro. E nós temos tanta facilidade de informação, irmãos, né? Agora, cuidado com a internet também, tá, irmãos? Esses sites de internet, eles dão muita coisa errada. Tá? Veja a procedência desse site, mas é investir em você, como pessoa, né? Não só como professor, mas como pessoa. O vocabulário é muito importante, né? Não estou dizendo aqui de falar palavras erradas, não, mas vocabularizar o seu ser, né? Eu costumo de vez em quando pegar um caderno, eu começo a escrever todo tipo de palavra que vem na minha mente, eu começo a escrever. Cadeira, banco, parede, ventilador, folder, máquina, Eduardo, Bíblia, chão, piso, carro, revista, bateria, mesa. Aí eu escrevo mais 100 daquelas. Por que a gente quer falar uma coisa e não sabe, a palavra não sai? Por quê? Porque o cérebro está o quê? Ele está sem aquelas palavras na mente. Quando você começa a repetir um monte de palavras, você tem vocabulário. Aí você pode vocabularizar qualquer assunto, qualquer situação. Amém? Então invista em você. Amém? Eu quero passar
Queria que ele pudesse aqui. Alguém me ajudar aqui no cachorro? Só para ele terminar. Meu horário já foi embora. Deixa eu ver se ligou aqui. Ligou, tá ligado? Vamos ver se vai aparecer aqui. Enquanto tá ligando aí, ligou. Para terminar aqui, irmãos, invista em você. E outra coisa, preserve seu testemunho pessoal. Abra sua Bíblia aí, Efésios 4, rapidamente, só para a gente. Eu já estou com a minha aberta aqui. Quer ser um bom professor? Quer ser um bom crente? Quer ser um bom servo do Senhor? Faça isso aqui, ó. 4, 1, de 1 a 4. Efésios 4, de 1 a 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, olha só, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Olha, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, irmãos, preservar o seu testemunho pessoal, porque a sua vida, ela fala muito mais alto do que qualquer coisa. O seu testemunho. Nós lemos aqui a Bíblia segundo Mateus, a Bíblia segundo João, a Bíblia segundo Lucas, né? O Evangelho segundo Pedro, mas tem o Evangelho segundo você. Não, fulano aí, essa pessoa aí, pode ensinar para mim, porque tem um testemunho de vida para me passar. Amém, igreja? Então, invista também no seu testemunho pessoal. Na igreja tem camarada ranzinza que fala de todo mundo. Ele vai ser um bom professor? Não vai, irmãos. Ele fala de todo mundo. Ele quando está no meio do culto, ele sai, vai embora. O pastor vai colocar ele para pregar. Porque ninguém vai vir assistir ele, irmãos. Ninguém vai vir assistir ele. Ele vai começar a dar aula na escola dominical. Os irmãos dizem assim: o quê? Esse irmão aí, quando o outro estava lá, ele não vinha na escola. E tem pior isso, irmão. Pior que tem aquele que só vem quando ele está na frente. Quando ele vai pregar, ele aparece. Quando ele vai ensinar, ele aparece. Mas quando tiram ele, ele some. Então nós temos, irmãos, que ter o nosso testemunho pessoal intacto, para ser um livro aberto para todo mundo. Amém? Irmãos, eu achei muito interessante. Lápis. O que o lápis pode ensinar para a gente? O que o lápis pode nos ensinar? E eu diria aqui 5 qualidades de um lápis. Vamos lá? O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura perguntou: você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? Pode mudar. E por acaso é uma história sobre mim? A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto: estou escrevendo sobre você. É verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que eu estou usando. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse. O menino olhou para o lápis, intrigado, e não viu nada de especial. Mas ele é igual a todos os lápis que eu vi em minha vida. Tudo depende do modo como você vê e olha as coisas. Há 5 qualidades nesse lápis, que se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. Primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia seus passos. Essa mão nós chamamos de Jeová, e ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. Essa é a primeira qualidade do lápis. Segunda qualidade: de vez em quando eu preciso parar o que estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está afiado. Portanto, saiba suportar dores, porque elas o farão ser uma pessoa
melhor. Terceira qualidade do lápis: o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Amém, igreja? Nós devemos ser assim? Nos permitir sempre uma borracha para apagar o que está errado em nós. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Quarta qualidade: o que realmente importa no lápis não é a madeira ou sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Esse grafite representa o que em nós, igreja? O Espírito Santo. Glória a Deus. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Quinta qualidade do lápis: ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços, e procure ser consciente de cada ação que você praticar. Amém? Essas são as qualidades do lápis. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra de hoje tenha sido de valia para o seu coração. Que Deus abençoe essa vida rica e abundantemente. Amém? Vamos colocar em pé e vamos agradecer a Deus. Depois tem aqui o pendrive aqui, quem quiser pode pegar depois. Amém? Irmão, vamos agradecer a Deus por tudo que foi dito aqui. Peça ao Senhor que faça de você um mestre. Eu gosto de ser um mestre? É, você mesmo. É contigo mesmo que Deus quer tratar. Deus quer fazer de você o mestre na palavra dele. Você não é melhor nem pior do que ninguém. Você pode. E Deus quer fazer. Deus quer te usar. Coloque a mão no teu coração. Diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero ser usado por ti. Eu quero aprender mais a tua palavra. Eu quero ouvir mais de ti. Eu quero entender mais do Senhor. Oh Deus, ensina-me, revela-me a tua vontade. Revela-me a tua palavra. Oh Deus, faça-me com que eu ajude a formatar uma igreja sólida, uma igreja estruturada na tua palavra, e que a minha igreja seja uma igreja, Senhor Deus, de colunas, e que eu seja uma coluna dessa igreja, e que eu seja uma coluna dessa casa. Ó Pai, mostra-me, Senhor, da tua vontade, o que eu devo fazer. Ó Pai, que através de mim, Senhor, que através da minha vida eu seja referencial para outras pessoas, que eu seja instrumento facilitador, que eu seja, Deus, bênçãos para outras pessoas também, ó Pai, principalmente aqueles que estão chegando, para os novos convertidos, ó Deus, e que eu seja bênçãos, e que eles possam ver em mim, Senhor, um instrumento de bênção, um canal de bênção, Senhor. E eu te agradeço por essa noite, eu te louvo por esse momento, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Digo graças a Deus. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, amanhã nós vamos ter o nosso, nosso fechamento, e eu falei do nosso estudo amanhã às 18 horas, amém?